Olá, amigos da Paranormal Ataque. Estamos de novo aqui. Depois de 20 anos, estou retornando de novo aqui no Castelinho da Rua APA. Quando eu vim aqui naquela época, isso aqui está totalmente destruído. E quem assistiu o vídeo, ou leu o nosso site, ou ouviu o nosso podcast, sabe que quando eu estive aqui, só tinha os moradores de rua morando aqui na frente. Não tinha mais nada, ninguém ousava entrar lá dentro. Não sabemos como é que ficou aqui depois da reforma. Realmente pode ter mudado muita coisa. Mas eu acredito que até hoje, aqueles que se foram continuam dominando nessa casa. Infelizmente está trancado, o site dizia que a gente podia entrar hoje aqui, mas não tinha ninguém para nos receber. Então, fica aqui com a casa do Castelinho da Rua APA. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. E se vocês quiserem muito, a gente dá um jeito de voltar aqui e ver se a gente consegue entrar para conhecer melhor o lugar. Olá, amigos da Paranormal Ataque e do Paranoia SA. Hoje nós vamos falar de um fato que marcou as primeiras décadas do século XX aqui em São Paulo e que se transformou numa das maiores lendas urbanas dessa cidade. O crime do Castelinho da Rua APA. Essa história aconteceu no dia 12 de maio de 1937, onde uma família abastada que morava numa residência em formato de castelo, no estilo francês, passou por uma tragédia nunca solucionada e que, ao passar das décadas, se transformou numa lenda urbana, cheia de histórias sobrenaturais. E tudo começou no ano de 1912, quando o castelinho foi construído, e a construção a qual até os dias de hoje não tem nada parecido na cidade. Seus proprietários eram a família Reis, que vivera lá de 1912 a 1937. A família Reis era a dona do cinema Broadway, que se localizava na Avenida São João, que na época era um dos endereços mais exclusivos de São Paulo. Hoje é uma avenida decadente e cheia de moradores de rua, no velho centro da cidade. O Castelinho da Rua APA foi um palco de uma tragédia que abalou a sociedade paulistana dos anos 30. Naquela mansão houve supostamente um triplo homicídio, seguido de um suicídio. E por que falamos supostamente? A gente falamos isso porque a polícia presume que as coisas aconteceram dessa forma. Porque, primeiro, não há testemunhas. Segundo, as investigações apontada por muitos jornalistas e pesquisadores do ocorrido como incompletas. E terceiro, a cena do crime parece que foi modificada. Vamos falar agora como consideram que as coisas ocorreram naquela noite. Na noite do dia 12 de maio de 1937, a viúva Maria Cândida Guimarães, de 73 anos, estava na casa com seus 2 filhos. O Álvaro Guimarães Reis, de 45 anos, e Armando Guimarães Reis, de 43 anos. E nessa noite todos estariam mortos. A primeira pessoa a encontrar a cena de horror foi a cozinheira da família, Elsa Lankfielder, que morava numa casa anexa à residência, casa a qual hoje é utilizada pela ONG Mães do Brasil. E nesse dia, às 21 horas, a polícia já se encontrava no local e começava a fazer a perícia. O que a polícia encontrou no local foi 3 corpos no chão, de forma paralela, uma posição estranha, quase como se eles tivessem sido arrumados naquela posição. Armando de olhos abertos e uma pistola modelo Luger alemã, calibre 9mm, próxima de Álvaro, que fez a polícia pensar em duplo homicídio seguido de suicídio. Mas a polícia científica discordava totalmente da ideia dos investigadores. Segundo os investigadores, Álvaro queria fechar o cinema e, no lugar, construir um ringue de patinação no gelo.
Como o pai deles era quem cuidava de tudo que se relacionava às finanças e os negócios da família, e havia falecido há 60 dias apenas, Álvaro, na qualidade de filho mais velho, se sentiu no dever de assumir o lugar do pai e se auto-intitular gestor financeiro da família. E assim teria decidido fechar o cinema na intenção de começar o seu próprio negócio, para sair da sombra do pai e mostrar que também era capaz de ser um grande empresário. Armando teria sido contra fechar um negócio que estava no auge da sua lucratividade e se opôs a Álvaro, que, num rompante de fúria, teria sacado a pistola automática para matar Armando. Nesse momento, a polícia coloca duas hipóteses. A primeira, de que Armando teria usado a própria mãe como escudo, e a segunda, que ela, ao ver a arma na mão de Álvaro, num ato de desespero, se jogou na frente do filho, que estava sendo ameaçado, na tentativa de que o outro desistisse de atirar. E em qualquer uma das hipóteses, Álvaro acabou sem querer baleando a mãe e o irmão num ato de fúria, que avançou contra o irmão e acabou também baleado, fazendo Álvaro, no auge do desespero, tirar a própria vida. Agora nós vamos ao que a polícia encontrou nos corpos e nossa opinião de que esse motivo não é válido. Por quê? Achamos que Álvaro não tinha a intenção de fechar o cinema para abrir um ringue de patinação. Álvaro era um homem de negócios e ele sabia que o cinema estava no seu auge, já que naquela época não existia televisão no Brasil e a primeira emissora só foi inaugurada em 1956 e o primeiro shopping só foi inaugurado em 1960 no Rio de Janeiro e os cinemas em shopping só vieram a existir muito tempo depois. O que fazia o cinema da família Reis ser um negócio de altíssimo lucro, garantido e ainda estabelecendo-se no ponto mais badalado da cidade. O que geraria uma receita mais do que suficiente para Álvaro abrir o seu ringue de patinação sem fechar a galinha dos ovos de ouro. Aliás, fechar o cinema deixa a história da polícia mais sem fundamento ainda, porque seria muito mais crível se falasse em vender. Agora, os fatos que os legistas e a polícia científica descobriu, que invalida a ideia do crime dos investigadores. Os legistas não encontraram pólvora nas mãos do Álvaro, mas sim nas mãos de Armando. Os corpos estavam no chão, paralelos uns aos outros. Álvaro tinha 2 tiros no coração, o que torna a ideia de suicídio inviável. A mãe deles tinha 4 tiros no corpo, sendo que um foi nas costas e não era do calibre da pistola do Álvaro, o que fez supor uma 4ª pessoa na cena do crime. E essa pessoa, segunda arma, nunca foi encontrada. Outro detalhe, que somente apareceu após algum tempo de investigação, é que Álvaro estava muito endividado e foram descobertas promissórias de valores expressivos. E numa análise das promissórias foi descoberta uma fraude. Todas foram adulteradas, acrescentando um 0 para aumentar mais ainda a dívida do Álvaro. Curiosamente, os credores e sócios do Álvaro nunca apareceram para cobrar a dívida. E com todos esses fatos e o laudo do legista, a polícia encerrou o caso como assassinato seguido de suicídio. E que fim levou o Castelinho da Rua APA? Os parentes de 2º e 3º graus tentaram assumir o Castelinho, o cinema e outros negócios da família. Mas eles não conseguiram nada, devido a uma lei promulgada por Getúlio Vargas, que proibia que parentes de 2º e 3º graus herdassem qualquer numerário, títulos ou imóveis, se esses não estivessem especificados em testamento. O resultado é que todos os bens da família Reis passaram a ser propriedade da União. E o Castelinho passou para as mãos do INSS, que usufruiu da propriedade por anos.
sem jamais fazer uma única manutenção. A lei de Getúlio Vargas foi revogada e os parentes da família Reis não conseguiram o imóvel de volta, que depois de anos sem uso nenhum, cuidado ou manutenção, o que foi simplesmente abandonado pelo INSS, e o local foi se deteriorando e com o passar dos anos foi colecionando relatos e histórias sobrenaturais. Agora que vocês já sabem a história do Castelinho da Rua Apa, chegou a hora de conhecer o lado sobrenatural daquele lugar, que foi fadado a nunca ser esquecido pela sua horrível história. Eu conheço a história do Castelinho da Rua Apa há muito tempo, né? E todos aqueles que seguem o canal já sabem que eu me interesso pelo sobrenatural e pelo paranormal desde meus 15 anos. Então foi por isso que no ano de 2002 eu estive lá no Castelinho e vi com meus próprios olhos o quanto aquele local estava destruído. Lembro como se tivesse estado ontem lá. Era um dia frio de inverno, uma segunda-feira nublada, e eu cheguei no local no início da tarde, desci do metrô e fui andando até lá. Encontrei o local em escombros, com algumas partes já sem o telhado, o vitral da claraboia da sala principal estava cheio de buracos, mas o que mais me chamou a atenção foram os moradores de rua. São Paulo ela é cheia de moradores de rua. E eles e os sem-teto não deixam passar um prédio ou uma casa abandonada onde eles possam se esconder da chuva, do frio. E eu cheguei junto às grades que ornamentadas do muro e fui contornando a propriedade e vi muitos barracos de papelão em torno do imóvel e achei de alguma forma o Castelinho estivesse trancado, que aqui costuma emparedar as entradas para evitar invasão. E eu achei que eles não tinham conseguido arrombar, mas a verdade era outra. O morador de rua, vendo que eu estava parado junto à grade, saiu do seu papelão e veio me pedir dinheiro. Falei que daria uns trocados se ele me respondesse umas perguntas. Ele ficou meio receoso e já foi gritando, não sei de nada. Nisso, outros moradores de rua chegaram junto, perguntando se eu era da polícia. Depois de conseguir me explicar e dar uns trocados, pelo menos uns 3 ficaram ali ansiosos para desabafar sobre o Castelinho. Eu queria saber se alguém estava ocupando o lugar, tipo, sem teto, e por isso eles estavam do lado de fora. A resposta foi: ninguém consegue ficar aí dentro. Eu perguntei se é porque o teto poderia estar caindo, ou coisa do tipo, e nesse momento eles começaram a se atropelar, um querendo falar na frente do outro, e o que eles me disseram é que ninguém conseguia dormir lá, ou mesmo morar por causa dos gritos, do choro e do barulho de tiros, isso mesmo. Choro, grito e barulho de tiro, além de luzes que se acendiam, sem ninguém sequer ter uma lâmpada ou luz elétrica no lugar há muitos anos. Disseram que ficar no jardim já era uma proteção melhor do que ficar na calçada, que não tinham coragem de entrar no Castelinho. Teve gente que acordou com gritos de sai daqui, ou ouviu choro na madrugada, na escuridão, que ouviam discussões e gritos incômodos, que se iluminavam como se luzes fossem ligadas. E o pavor deles para mim parecia real. Hoje completamente restaurado e tendo sua visitação ao público como patrimônio cultural da cidade. Agradeço a você que ficou até aqui e se você tiver outros lugares de terror, de acontecimentos que você queira falar pra gente pesquisar e procurar, deixa nos comentários. Além do seu like, isso ajuda muito a gente a saber o que vocês querem ver, o que está dando certo ou não. Muito obrigado, bons sonhos para vocês.